Então, cá estamos nós. Olá a todas as mulheres que estão aqui a assistir. E eu quero começar a falar uma lição que fala sobre preocupação e ansiedade. E são temas muito importantes e, na verdade, muito atuais. E nós, às vezes, pensamos que é a mesma coisa, mas, na verdade, é um pouquinho diferente. Nós temos a preocupação, é que uma pessoa está preocupada, ele já começa a pensar no futuro, que ainda não aconteceu, e já começa a pensar em tudo que talvez pode ir errado. Quer dizer, antes que acontecer, já está a pensar que isto vai errado, isto não, algum problema vai surgir. É um pensamento negativo, pessimista. Então, é uma preocupação. E, na verdade, quando nós nos preocupamos, sabe o que é? É uma falta de confiança em Deus. É que nós pensamos que eu tenho que controlar o meu futuro, o que é que vai acontecer, se isto vai errado. Mas, no final da conta, Deus existe. Ele é o seu Pai, Ele se preocupa consigo, Ele está em controle. Então, nós temos que ser, na verdade, como crianças. Uma criança não se preocupa. Não tem preocupações. Não se vê uma criança, ai, o que é que eu vou comer? Eu não vi dinheiro nenhum, o que é que eu vou comer? Ai, talvez vou ficar doente. Não, a criança não se preocupa com nada. Porquê? Porque ele confia nos pais, confia na mãe e tudo se resolve e tudo aparece. Ele não precisa de se preocupar com nada. Entretanto, quando nós crescemos, claro, vêm responsabilidades e nós começamos a fazer coisas e nós às vezes pensamos que eu tenho que controlar a minha vida e fazer todas essas coisas, então a pessoa começa a se preocupar. Depois também temos ansiedade. A ansiedade é muito parecida com preocupação, só que é mais grave, na verdade, porque é uma coisa que é mais contínua e quase impede a pessoa a viver a sua vida. A pessoa está ansioso. Nós podemos até comparar isso quando nós pensamos com medo e pânico. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O medo é medo de alguma coisa, que a pessoa sabe o que é e está com medo de uma certa coisa. Depois temos o pânico, que é um medo exagerado, que a pessoa reage de uma maneira que nem tem explicação, não tem um justificativo para entrar em tanto pânico. E às vezes é isso quando nós falamos de preocupação e ansiedade. Preocupação é que nós nos preocupamos e a pessoa fica a pensar, isto pode até ficar nervoso, tudo. Agora, a ansiedade é uma coisa mais de dentro ainda, é que a pessoa não consegue largar isso. A pessoa começa a ficar com ansiedade e nem sabe às vezes o porquê. Não sabe o porquê que está assim, não sabe porque está tão nervoso, não consegue dormir, está sempre a pensar alguma coisa e tem esses pensamentos negativos. E às vezes, isso acontece, né? Às vezes pode ser por causa de experiências do passado e a pessoa não consegue largar isso. Traz o passado para o presente, para o futuro. E é uma coisa que, pronto, que pode ser uma coisa mesmo muito complicada. E há casos até que a pessoa está com ansiedade, que isto fica tão forte que a pessoa até pode entrar em depressão. Então, não é assim uma brincadeira. Não é uma coisa que a pessoa tem que pensar, pronto, é muito ansiosa, esta pessoa é muito nervosa. Não. É uma coisa que é preocupado e depois é uma outra coisa que é uma pessoa que está ansioso, que é mais forte. Pode ser uma coisa, se tornar uma coisa muito grave. Agora, a Bíblia fala várias coisas sobre isso. Eu só quero mencionar alguns versículos bíblicos, porque a Bíblia é um manual de vida. E Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe o que é que nós passamos. E Ele nos dá conselhos e na sua palavra fala certos versículos onde que Ele menciona esses assuntos. Então, por exemplo, em Filipenses 4 diz assim: não estejas inquieta por coisa alguma. Depois vimos em Mateus 6: por isso vos digo, não estejas ansiosa. Depois também diz, não vos inquieteis pelo dia da manhã. Então, a Bíblia fala certas coisas e a Bíblia nunca diz, preocupa-te com isso. Porque quando nós nos preocupamos, então nós vamos ficar com solução.
Sabe, a nossa preocupação, a pessoa que está preocupada, que está com ansiedade, isso não resolve nada. Isso são emoções, a pessoa fica nervosa, mas isso não resolve nada. Isso não nos traz nenhum resultado, apenas faz que a pessoa não consiga pensar, que muitas vezes a pessoa nem consegue viver o dia a dia. Porque está sempre a pensar no futuro, pensar alguma coisa pode ir mal, isto é mal e tudo de mal vai acontecer. Então a pessoa nem pode gozar o presente. Está sempre a pensar no futuro que alguma coisa de mal vai acontecer. E toda esta preocupação não nos vai fazer nada. Não vai resolver o seu problema. Porque se uma pessoa está com medo do futuro, o futuro não está nas minhas mãos. As circunstâncias não estão nas minhas mãos. Coisas vão acontecer. E só porque eu penso que alguma coisa pode correr mal, isso não quer dizer que isto vai correr mal. Há pessoas que sempre pensam que tudo vai correr mal. Eles pensam que é assim, mas as coisas como que nós pensamos não são todas assim. Às vezes a pessoa pensa, isto vai acontecer, mas depois não acontece. Então, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de fazer as coisas à maneira de Deus. Temos de saber que Deus fala e Deus sempre fala, não esteja inquieto, não esteja ansioso, né? Não vos inquieteis, não se preocupe com estas coisas. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele toma conta de nós. Ele está em controle da nossa vida. E nós temos que ser, como que Jesus também disse, como uma criança. Como uma criança confiando em Deus. Confiando que Ele está ao nosso lado. E mesmo quando nós passamos por alguma coisa mal, alguma circunstância complicada, Deus vai estar ao nosso lado. Ele vai nos libertar. Ele vai estar conosco e Ele vai fazer que nós saímos disso. E porque Ele está conosco, então nós não precisamos nos preocupar. Porque nós não estamos aqui sozinha nesta terra. Você não está aqui por acaso e não está aqui sozinha. Entretanto, o que é que às vezes, por que é que uma pessoa às vezes passa por isso? Por que é que uma pessoa está preocupada? Por que é que uma pessoa passa por esta ansiedade? Nós temos que entender que nós estamos mesmo numa batalha espiritual. E há mesmo um mundo espiritual que existe, que é verdadeiro. E quem manda neste mundo, ou que está neste mundo, é o diabo e demónios. E o diabo só tem um propósito: roubar, matar, destruir. Então, o que ele gosta de fazer é trazer pensamentos, é trazer estas setas inflamadas, que a pessoa fica a pensar nisso e a pessoa fica preocupada e não consegue fazer a sua vida, não consegue fazer a sua chamada, fica ali parada, paralisada. É mesmo isto que o diabo quer. Então, por detrás destas coisas está o diabo. E temos que entender isso. Temos que entender, mas por que ele entrou na minha vida? Por que ele está aí? Por que ele está, na verdade, a atormentar? E primeiro, né, há uma porta aberta para ele poder entrar. Em primeiro lugar, nós podemos ter uma porta aberta. Por exemplo, nós andamos em certos caminhos que não são de Deus. Né? Temos esse livro, Origem dos Problemas. Então, isso são problemas, são coisas que Deus diz, que Deus proibiu. Temos, por exemplo, envolvimento com idolatria, ocultismo, falta de perdão. Estas coisas todas que estão nesse livro, quando uma pessoa está envolvida nestas coisas, o que é que isto é? São coisas que Deus diz para não fazer. Não fica envolvida em bruxaria, nem no ocultismo, nem estas coisas todas que são coisas do diabo. E mesmo quando a pessoa decide de não perdoar, então a pessoa não está a fazer a palavra de Deus. Então, quando nós não fazemos a palavra de Deus, fazemos uma coisa ao contrário à vontade de Deus, então nós estamos a abrir uma porta do diabo. Então, ele pode entrar na nossa vida. E nós até lemos, acho que está escrito em Mateus, alguns, não me lembro agora o versículo, que um homem que não perdoou. Né? Tinha um senhor, ele perdoou uma pessoa que tinha muitas dívidas e esta mesma pessoa depois não perdoou outra pessoa. E depois o senhor, né, chamou o empregado e disse, então, por que é que tu não perdoaste aquele? Então, o que é que foi? Ele foi lançado, né, ficou nas mãos de atormentadores. E Jesus falou isso, foi uma parábola que Jesus falou. Ele disse, isto acontece quando uma pessoa não perdoa.
Quando nós não perdoamos, então também não recebemos o perdão de Deus e temos uma porta aberta para os demónios entrar na nossa vida, que são verdadeiros atormentadores. Atormentadores, há pessoas que estão debaixo de ansiedade, preocupadas o tempo todo, todos esses pensamentos, eles não conseguem largar isso, eles estão atormentados. Então, em primeiro lugar, temos que ver, será que há uma porta aberta? Então, se você está com esse problema, então, veja lá se há uma origem do seu problema. Agora, também pode ser que você, todos nós temos a armadura que Deus nos deu. E nós temos que saber o que a palavra de Deus diz. E uma das armaduras de Deus é o escudo de fé. Aliás, a armadura de Deus é muito completa. Tem o capacete da salvação, é a verdade, são muitas coisas. E é uma armadura que nós temos que colocar. Porque se eu não coloco a armadura, então eu estou desprotegido. Se eu não tenho a palavra de Deus dentro de mim, eu automaticamente não tenho o escudo de fé. Porque a fé só vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir a palavra. Se ele não ouve, eu não vou ter fé, eu não vou ter esse escudo de fé. Quer dizer que eu estou desprotegido e o diabo pode lançar estas setas para mim. Então eu tenho uma porta aberta. Eu tenho que fechar esta porta e eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Uma outra razão para a qual o diabo também pode entrar, com esses pensamentos, com essas emoções, é que uma pessoa não está a viver na hierarquia de Deus. Em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. E Deus nos deu autoridade. Então, quando vêm esses pensamentos que nós sabemos que não são de Deus, nós não podemos aceitar esses pensamentos. Nós temos que ordenar esses pensamentos que caia para a terra e temos que substituir esses pensamentos com os pensamentos de Deus. Agora, quando uma pessoa não está em submissão a Deus, não está em submissão a usar hierarquias. Então, ele bem pode mandar o diabo embora, parar esses pensamentos, mas não vai ouvir, não vai obedecer. Porque, em primeiro lugar, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele só foge de nós, em primeiro lugar, se nós o resistimos. Se nós tomamos a autoridade. Mas nós só temos a autoridade se nós nos submetemos a Deus e às autoridades que Ele instituiu na nossa vida, seja na nossa família, seja na empresa, seja na palavra de Deus. Porque há certas pessoas que dizem: isto que eu faço, isto que eu não. Eu concordo com isto, isto não. Se eu não faço o que Deus pede para me fazer, se eu não quero fazer, e eu faço no mesmo ponto, eu não quero perdoar porque eu não quero, ou então eu quero andar com más companhias, eu sei que não são de Deus, mas são os meus amigos de muito tempo, então eu não quero desistir disso. Então eu não estou a obedecer a palavra de Deus. Então, por conseguinte, eu não vou ter a autoridade. Porque é como que ele diz ao diabo: olha, sai daí. E o diabo diz: mas por que eu vou sair? Então, porque ele te diz, ele te tem a autoridade, tu também não fazes o que Deus diz. Então, isso são portas que ficam abertas. Então, nós temos que saber que isto existe, que há portas abertas e por causa disso que acontece. Claro, há casos que são muito graves, mas tudo começa no início. As pessoas não começaram assim. Muitas vezes uma pessoa que está com esses ataques e com esta ansiedade e todas estas coisas, não começou assim. Talvez começou, está preocupada. Só que depois agravou porque tinha as portas abertas e os demónios estão a brincar com esta pessoa. Agora é sempre uma solução. E Deus tem a solução. Então, nós temos que tomar esta decisão. Em primeiro lugar, eu tenho que querer ficar liberto. Porque há pessoas que gostam desta atenção todas e até há pessoas que gostam de estar doente. Porque quando estão doentes, eles têm atenção e vão ao médico e coitadinho de ti, coitadinho de ti. E há pessoas que, na verdade, nem querem ficar curadas. E também há as pessoas que estão com este tipo de problemas, eles não querem a solução, porque eles, na verdade, eles gostam disso, porque dá-lhes uma certa atenção. Então, em primeiro lugar, nós temos que decidir: eu quero me livrar disso. Eu não quero isto para a minha vida. Isto não é o que Deus tem para a minha vida. Isto não é o melhor que Deus tem para a minha vida.
Isso não, eu não nasci para isso. Eu nasci para conquistar, para vencer, para alcançar coisas na minha vida. Eu não nasci para isso. Então eu tenho que tomar essa decisão que eu não quero isso. Depois o que é que eu tenho que fazer? Depois então eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz. Nós vimos em Josué 1:8, é que Deus dá um segredo do sucesso. E fala em primeiro lugar, assim no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus. Temos que pensar na palavra de Deus. Também nós, quando eu li agora, Filipenses 4:6, diz assim, não estejas inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós temos que dar estas coisas a Deus. Se eu estou com pensamentos, essas preocupações, eu tenho que dar isto a Deus. Oh Deus, estou preocupado com isso, eu dou isto a Ti. E nós damos isto a Deus e depois confiamos que Ele vai resolver essa situação, que Ele está em controle na minha vida. Ele sabe qual é melhor para mim. Ele vai dar a solução, vai resolver as coisas. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, o que é que vai acontecer? A paz de Deus vai entrar na minha vida, vai guardar o meu coração e os meus pensamentos. Depois até diz assim, o versículo logo a seguir, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A pessoa, quando a pessoa está e tem este problema, a pessoa tem que tomar esta decisão. Tudo começa sempre com uma decisão que ele tem que tomar. Eu não quero isso, eu não quero essas preocupações, eu não quero esta ansiedade, eu não quero viver assim. Então ele tem que fazer alguma coisa. Eu entrego isto a Deus, então agora eu vou fazer o que Deus diz. Não é apenas ouvir, não é apenas saber, é fazer. O que é que nós temos que fazer? Temos que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é bom. Todas as coisas de Deus, as promessas de Deus. Ele tem que pensar não nos pensamentos do diabo, que tudo vai correr mal e a tua tia, e isso aconteceu e tu também vais ficar assim. Não, esquece isso. Isso são pensamentos más, isso vem do diabo. Pensa nas promessas de Deus. Pensa na palavra de Deus. Deus é o seu Pai. Deus mandou Jesus, Ele perdoou todas as coisas que passaste. Porque às vezes há pessoas que estão atormentadas porque eles olham para o passado, eles fizeram coisas erradas, e eles pensam que Deus não os vai perdoar. E isso está sempre com eles. Mas Deus perdoa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, uma pessoa é feita uma nova criatura. Tudo é feito novo. O velho passou. Acho que tudo se fez novo. Então, Deus é que perdoa. Então, nós temos que concentrar, pensar nestas palavras. Temos que encher o nosso coração com esta palavra de Deus. O que é que isso vai fazer? Quando eu estou a ouvir a palavra de Deus, então eu vou ficar com fé. Fé é escudo. Que nós vemos isto em Efésios 6. É o escudo de fé. Isso faz o quê? Quanto mais eu ouvo, esse escudo vai ficar mais grosso. Quer dizer, a proteção que eu tenho contra os ataques do diabo são maiores. Ele pode lançar na mesma esses pensamentos, mas o pensamento de Deus é maior. Porque eu medito na palavra de Deus, eu penso naquilo que Deus diz. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou um filho de Deus, que Deus toma conta de mim. Ele me vai dar paz, Ele me vai dar vitória. Então, quando o diabo vem com o pensamento, isso não vai entrar no meu coração. Isso não me vai fazer hesitar, trazer dúvida. Não vai. Por quê? Porque eu estou cheia da palavra de Deus. Agora, isso não é uma vez. Nós sempre temos que colocar todos os dias esta armadura de Deus, para que nós sempre temos a fé, porque é a nossa proteção. E tem que ser para todas as áreas da nossa vida. Isto é uma coisa muito importante. Então, também nós vemos em 1 de Pedro 5, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lança toda essa ansiedade, toda esta preocupação, dá isto a Deus.
E nós podemos dar isso, Ele toma conta disso. Porque Deus toma conta de nós. Isso que Ele disse, porque Ele tem cuidado de vós. Entretanto, depois também diz, logo a seguir, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. O diabo vai tentar atacar. Não é fazer oração uma vez, não é fazer uma vez, marcar uma consulta pastoral e já está. Não. Nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Nós temos que viver uma vida onde nós temos a armadura de Deus, onde nós temos esta fé. Este programa chama-se Basta Crer. Mas para crer, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouvo, eu vou ter esse escudo de fé. Então o diabo vai tentar, mas o que é que eu faço? Diz aqui, ao qual resisti firmes na fé. Nós não vamos aceitar isso, vamos resistir. E sabemos também, né, que nós não somos as únicas. Às vezes a pessoa pensa, só eu estou a passar por isso, só eu tenho este problema, só eu tenho essas preocupações todas, só a mim me acontece. Não. Diz aqui, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É um problema mundial. Então, quando nós estamos, né, uma pessoa está com esse problema, está sempre a se preocupar, está sempre com esta ansiedade. Então, nós temos que tomar a decisão e dizendo assim, eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não é o plano de Deus para a minha vida. Então, tem que ver, será uma porta aberta? Por que é que o diabo traz esses pensamentos? Então, se há uma porta aberta, ele fecha. Se há a porta aberta porque eu não sei o que Deus diz, o que é que Deus pensa acerca de mim, eu tenho que encher o meu coração pensando na palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus, então eu vou ficar com fé. E com esta fé eu vou resistir e com esta fé eu vou vencer. Posso vir, amém? Entretanto, nós agora vamos ver um videoclipe de Angola e já voltamos. Sonhisha kwamba